para a gente começar aqui, então, autodisciplina, ações para se tornar disciplinado. O que é essa autodisciplina? Bom, vamos partir do princípio que o que é disciplina, né? É fazer o que você precisa fazer, o que você deve fazer, mesmo que você não esteja nem um pouco afim de fazer, entendeu? Então, você tem que fazer. Tá? Seria mais ou menos essa definição. Ou seja, fazer o que precisa ser feito, mesmo que você não tenha a menor vontade de fazer. Tá, professor. E como é que a gente adquire esse hábito, vamos dizer assim, de fazer o que a gente não quer fazer? Então, William, é o seguinte, rapaz, isso aí tem alguns aspectos que a gente precisa entender dentro do que diz respeito, né, a essa questão da disciplina e principalmente da autodisciplina. Eu dei um contexto geral da disciplina, né, o que é disciplina. E depois a autodisciplina é basicamente você aprender, eu estava pensando sobre isso, e é você aprender a dizer não para um monte de coisa que te cerca. Vou dar um exemplo. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa ao invés de estar aqui, por exemplo. Se eu não tivesse afim. É diferente, eu gosto, é diferente, né? Mas tem muitas pessoas que preferem estar fazendo alguma coisa que não está fazendo. Então, vamos lá. Ele vê televisão. Ele poderia botar numa sériezinha, porque aquilo dá para ele o quê? Uma sensação de prazer e tal. Vamos pegar outra coisa. O cara poderia estar, sei lá, ele poderia estar fazendo uma caminhada, né? Ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa que não fazendo aquilo que ele estaria fazendo, digamos, trabalhar. Mas ele precisa trabalhar. Entende? Então, a questão é fazer, por isso que eu disse para você, para que o indivíduo possa se organizar em relação a isso, né, para poder fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo sem ter a vontade de fazer, uma das coisas que ele precisa fazer, eu diria que tem 4 grandes coisas que ele precisa fazer, tá, William? Primeira coisa, olha só, ele precisa entender o porquê que ele tem que fazer. Entendi. Tá? Ele tem que ter a noção, ou seja, vamos dizer assim, ó, ele tem que ter no aspecto racional, entender por que é que ele tem que fazer. Esse é o primeiro passo. E nunca se esqueça que o que eu vou falar para você agora tem sempre uma área de processamento cerebral para poder fazer aquilo. Vou até te mostrar o cara aqui, lembra? Ó, vou pegar aqui só um pouquinho, que está aqui do lado, que eu tenho que esticar o braço. Ó, quando nós falamos em ter a compreensão de por que fazer, a razão pelas coisas, o aspecto racional de por que fazer o que eu tenho que fazer, é aqui na frente, ó. É no pré-frontal. Tá? Então, eu tenho que entender o que cerca, né, esse fazer, ou seja, essa ação, mesmo que eu não queira fazer. Primeira coisa é entender, então, o porquê que eu preciso fazer. A segunda coisa é você observar, policiar, ficar ligado no ambiente que você está inserido. Porque o ambiente influencia, professor? Para você ser um cara disciplinado, você tem que cuidar do ambiente que você está inserido. Pensa comigo. Se eu quero me disciplinar a, por exemplo, parar de beber ou parar de fumar. Tem que sair perto dos amigos. Se eu tiver amizade com quem fuma e bebe, pelo menos na fase inicial, já que eu estou querendo mudar meu comportamento, olha só, eu não quero mudar meu comportamento para ser disciplinado, então eu tenho que fugir desses estímulos que inicialmente fazem com que eu corra risco de não cumprir aquilo que eu preciso fazer. Ou seja, a minha disciplina depende do ambiente. O ambiente pode ser muito propício, né? Então, se eu for para um ambiente onde ninguém fuma, ninguém bebe, se eu não vejo, se eu não cheiro, entende? Se eu não estou vendo o cara beber, se eu não estou cheirando, cara, é muito mais fácil eu não pensar naquilo, concorda?